Campeonato Gaúcho, com a presença da dupla Grenal. Acompanhe todas as emoções com a equipe da Rádio Imembuí FM e Grupo Bandeirantes de Emissoras. Oferecimento Pampeiro, robustez, tecnologia e economia. Volkswagen, maior valorização do mercado. Bortomac, peças para máquinas rodoviárias, agrícolas e empilhadeiras. Serviços de mecânica, motor e transmissão. Faixa Nova de Cabobi, fone 991001503. LC Pré-moldados, estruturas em concreto armado para pavilhões comerciais, industriais e rurais. Na Avenida Elvio Basso. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Barquete Eventos, com a maior e melhor domingueira no Clube Santa Mariense. Campeonato Gaúcho é com a Imembuí na rede Bandeirantes de Emissoras. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19h33. 26 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, hoje já quinta-feira, e trazendo então um convidado diferenciado hoje para conversar, para tirar dúvidas, porque hoje é o dia do nosso quadro Brasil de Fato. Mas antes disso, quero fazer um registro de deixar aí os meus sentimentos ao nosso parceiro Rodrigo Silva Jardim, que é parceiro do nosso quadro de todas as quintas-feiras. Ele teve a perda do pai, né? Então, Rodrigo, meus sentimentos a ti e a todos os teus familiares. Bom, gente, nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho, Lisete Fröhlich, também Empreender com Sucesso, o nosso YouTube, Empreender com Sucesso Oficial, e amanhã nas demais plataformas. Então, você pode nos acompanhar por qualquer plataforma. E também, nessa hora do chimarrão, que eu, se eu estivesse em casa, estaria tomando um chimarrão. O que eu faria? Eu ligaria o meu rádio na Rádio Imembuí para acompanhar o Empreender com Sucesso. Então, pode ser pelo rádio, pode ser pelas plataformas digitais, mas você pode acompanhar, então, por qualquer uma delas e mandar a sua pergunta para que a gente possa responder. E já quero agradecer de antemão a participação maciça do quadro Brasil de Fato, muita gente mandando as suas perguntas, né? E a gente passando aí para os nossos convidados responder. Então, hoje também você pode mandar a sua pergunta para que você tenha a resposta. Então, vem com a gente, acompanhe o nosso programa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque são temas que dizem respeito à nossa cidade, à nossa região, na verdade, ao que diz respeito também ao Brasil de Fato. Nós estamos aqui para Colégio Fátima, Educação e Humanização. Tins Tintas, pensou em pintar? Pinte com economia na Tins Tintas. Construtora Jobim, verticalizando uma nova e moderna Santa Maria. Universidade Franciscana. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana e qualifique o seu currículo profissional.
Também Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519. Pampeiro Volkswagen, suporte do Banco Volkswagen para assegurar as melhores taxas para financiamento do novo carro em sua garagem. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, sob a liderança de Fernanda Pendeza, empreendedora social e econômica em destaque no comércio de produtos PET. Brita Pinhal, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte. Cislimpa, produtos inovadores para manutenção, limpeza e higiene de ambientes empresariais, públicos, comerciais e hospitalares. Podcast Nossas Raízes, na coapresentação de Luciana Paola Camilotti e convidados. Ontem nós tivemos aí, então, convidados o João Chaves e também a doutora Silvia Bortoluzzi, que estiveram conosco. Se você não assistiu, passa lá no nosso canal, você pode assistir o programa. Podcast Brasil de Fato, com Carlos Flávio Barbosa, o CF, e Rodrigo Silva Jardim. Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo. Ser Luz, Engenharia e Arquitetura Criativa. Nutricionista Letícia Monfardini. Você pode marcar a sua consulta pelo WhatsApp 981000267. Purifique Água Purificada. Verão mais leve e saudável, com muita água e energia da Purifique, na Floriano e também na rodovia Prefeito Evandro Ber. Esses são os nossos parceiros aí de todos os dias, fora os outros, né, que a gente sempre agradece a todos que fazem parte do nosso programa, que participam com a gente e que deixam aí os seus recadinhos. Quero começar dando boa noite para o nosso convidado. Aliás, quero agradecer ao Carlos Flávio pela pauta, ele que fez a pauta, né? A gente sabe da importância de ter uma boa pauta e trazer pessoas que têm algo importante para compartilhar conosco. Então, quero começar já dando o nosso boa noite aqui para o nosso convidado, Mozar da Costa. Ele que, antes de eu falar com ele aqui, eu quero falar que o Mozar, ele é natural de São Pedro do Sul, hoje com 76 anos, em Santa Maria desde 1959, administrador de empresas pela Universidade Federal de Santa Maria, líder estudantil no Colégio Estadual Manuel Ribas, da DECA e DCE na Universidade Federal de Santa Maria, empresário em Santa Maria, vereador em Santa Maria, 83 e 92, presidente da Comissão de Sistematização para a Elaboração da Lei Orgânica Municipal da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, membro de comissões diretivas partidárias em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nacionais. Membro fundador e presidente do Comitê Latino-Americano de Parlamentares Municipais do CILAM, Centro de Integração Latino-Americana. Além disso, também, meu Deus, bastante coisa. Ele também membro fundador e delegado nacional da FIAPAM, Federação Ibero-Americana de Associações de Adultos Maiores, coordenador de movimentos pelo desenvolvimento regional e de integração latino-americana e regional, AM Centro, entre outros. E ele que me trouxe esse livro que vocês estão vendo aí na Câmara, né? Porque Santa Maria, já quero agradecer esse trabalho bacana que ele faz, eu também já conhecia e agradeço. E depois de todo esse currículo aqui, que não é pouca coisa, Mozar, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, boa noite, Carlos, boa noite a todos os ouvintes, ao nosso irmão aqui da técnica e também a Rádio Membuí, que eu quero dizer para vocês assim, que eu comecei a participar de ações e programas da Rádio Membuí lá por 1961, quando eu vim para Santa Maria. Nossa. E naquela época, sabe que a Rádio Membuí era ali na Venâncio Aires. E naquela época tinha um auditório. E o auditório da Rádio Membuí tinha como principal atração
2 programas nos domingos, que eu vindo de Dilermando, de lá pelo rádio a gente escutava, que era com o Cerejinha e o Santinho, o Ranchinho Beirachão, de manhã, 1 hora de programa, das 9 às 10, e o Rodeio na Querência à tarde, das 2 às 3 horas da tarde. Então era a atração, e naquele tempo aquele auditório enchia, e os dois tinham o jeito e a vocação de apresentadores de programas gaúchos e de auditório naquela época, que foi fantástico. Foi aonde eu comecei a conhecer o Cláudio Zapp, eu conheci o Paulo Gilberto, os diretores, os Isaías, que eram diretores da rádio, as outras pessoas, e o Vicente, que veio junto também, o Nestor Calcanho, que na época também foi um dos grandes incentivadores e participantes, o Paulo Correia, e tanta gente, e vocês hoje aqui agora, chegando nessa turma que, com o Vicente, com o Plínio, com essa turma toda que faz a Rádio Membuí hoje, é gratificante. E ao lado de um gabrielense, viu só? Que também, Carlos, naquela época, era a Rádio São Gabriel, Sim. que tinha também programas, e lá em Dilermando era nosso tchan de audiência lá. O grande Canário Alegre, né? Canário Alegre, corretamente, o locutor era o Joel. Não, o Joel, sim, Joel, né? Joel Moreira. Correto, aquela turma, e depois vinha aqui, vamos dizer assim. Olha a aula gurizada, vamos levantar. Corretamente, né? Mas E você Eu sou de Venâncio Aires. De Venâncio Aires também. Isso, mas já estou aqui na rádio há anos, né? Primeiro eu trabalhei muito tempo com o Plínio, agora já estou 6 anos com o meu programa, já está passando, né? E a minha filha também é de São Gabriel, mora em São Gabriel, né? Então... A história do Plínio Araújo, se nós tivermos uma oportunidade, eu vou contar para vocês a vinda do Plínio Araújo porque ele é natural de Palmeiras. Isso. Mas começou na rádio em Júlio de Castilhos. E depois foi para Tupanciretã. Começou em Tupanciretã, veio para Júlio de Castilhos, depois veio para Santa Maria, na Rádio Guaratã. Já vou contar a história agora. Que não, senhor. Não. Sabe por quê? Então, vamos deixar. Acho que o Plínio merece um programa só para ele. Não, então tá. Senão hoje, daqui a pouco, por incrível que pareça, né? Desculpa aqui já entrando aqui. Né? Boa noite. Sim. Boa noite, Mozart. Muito obrigado pela tua presença. Elisete, né? Essa dama já do rádio, muito obrigado. Nosso querido amigo Eliezer, aos nossos patrocinadores. E como bem lembrou a Elisete, o nosso querido amigo Rodrigo, que está em férias nesse momento e nessas férias cursou com a passagem do pai. Nós queremos mandar a nossa lembrança, nosso carinho, nosso afeto a ele, a Cris, a toda a família, para que receba, né, essa atenção, esse cuidado e que Deus os proteja. E em breve ele retorna, estará conosco novamente, porque o Rodrigo é, como diria o Braulio, o garoto de ouro do Esporte Clube Internacional na década de 70, né, o nosso craque ali. Sim. Então, Mozart, muito obrigado mais uma vez. E nós, né, Lisete, conversando, a Lisete abriu as portas, escancarou o espaço, nós agradecemos à Rádio Membuí e principalmente aos nossos queridos ouvintes e telespectadores, porque hoje em dia, né, cada vez mais moderno. E nós estamos numa mesa plural, porque aqui se falou em Venâncio, se falou em São Pedro, São Gabriel, e temos Santa Maria e Eliezer. Santa Maria é uma cidade cosmopolita, porque cada município desses é quase um país, não é verdade? E às vezes, se a gente fosse fazer as contas, tem muita gente que imigrou desses municípios que parece que tem mais gente fora do que dentro. E hoje nós vamos falar de um tema, Lisete, que muitas vezes, e tu como empresária, empreendedora, né, Lisete é extremamente laureada também, né? E o Mozart aqui, com seu currículo, o Mozart ainda não está na fase do ex, né? Senão, te lembra o currículo? Ex-líder, ex-membro, ex-participante. Aí o cara vê que já passou a fase dele, não é? Mozart, falando nisso, Lisete, tu que és uma empresária, o Mercosul é uma realidade ou é um mito? Deixa primeiro eu só corrigir uma coisa que eu não posso deixar, já que eu citei outros nomes. O Chimitão.
Que o Chimitão é lá de Dilermanda, meu conterrâneo, a família da professora, a esposa dele, o meu pai, eram muitos amigos e faziam negócios e etc, etc. E o Chimitão também, que também veio de Venâncio Aires, acampou aqui corretamente. E é uma pessoa reconhecida. Sem E dúvida. eu ia fazer uma grande injustiça se eu não citasse ele. Bom, renova para mim o teu questionamento, então, só para mim. Afinal de contas, se ouve muito falar, ou já se ouviu muito, e naquela época se falava que era necessário, né, de que esse mercado comum entre os países latino-americanos, né, da Sudamérica, né, pudessem, de fato, como são muito irmanados, e nós somos o único país que fala a língua portuguesa, os demais o espanhol, que nós pudéssemos criarmos um grande mercado comum. Qual é a realidade? Isso é um mito ou é uma realidade? E se é uma realidade, por que às vezes há pouca visibilidade ou concretude nesse processo? Bom, eu quero te dizer que nesse sentido aí eu tenho um conhecimento bem profundo dos primeiros passos que foram dados para o Mercosul. E que, graças a Deus, nós aqui em Santa Maria e nos municípios da região, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, também junto, nós tivemos um grande papel de importância quando lá em 1988, 89, por aí, o Sarney e o Alfonsin, presidente do Brasil, presidente da Argentina, começaram a discutir a integração Argentina-Brasil. Que naquele tempo, e hoje eu vou deixar um exemplo assim que pode servir de raciocínio para outras coisas. A própria linha férrea que passava aqui por Santa Maria e que ia a Uruguaiana, e que aonde a exportação brasileira sempre tinha um ponto de partida para a Argentina, a partir da Uruguaiana, ela, na época, lá nos anos atrás, eu acho que nós nem tínhamos nascido, a bitola dos trens eram diferentes. O trem que o trem, ou máquina, ou carros de trem que saíam daqui de Santa Maria, eles só iam até Uruguaiana, porque eles não tinham, lá, a partir da Uruguaiana, a bitola dos trens aumentava e impedia. E isso também diz que foi por uma questão de segurança nacional, lá atrás, onde tanto a Argentina como o Brasil se preveniu para isso. E basta ser que, aqui no Brasil, hoje poucas pessoas conhecem o porquê do Alegrete a São Gabriel, a Uruguaiana, ou do Itaqui a Alegrete, ou ao interior, a Santiago, vamos dizer, e os municípios na fronteira com o Uruguai ficarem, principalmente aqui de São Borja até o Chuí, hoje ainda são campo abertos. Tu anda 130 quilômetros, 140 quilômetros de Uruguaiana a Alegrete, tu só vê campo. Tu vai deitar aqui, vem a Alegrete ou vai a Livramento, a mesma coisa, de Livramento a Rosário é a mesma coisa, gira em torno de 100, 100 e poucos quilômetros. Diz que também, na época, lá naqueles momentos que eu acho que nós ainda não estávamos por aqui... Beligerantes. Eram movimentos, para nós aqui brasileiros, de segurança nacional. Para o argentino não passar a fronteira, só que a Argentina não foi tanto assim. A Argentina, tu passa a fronteira hoje, já tu vê municípios próximos da fronteira, em toda ela, com desenvolvimento. Mas com isso, naquela época, nós aqui em Santa Maria e na região centro aqui, começamos a discutir internamente pelos municípios o Mercosul. Porque duas coisas interessavam para nós. O gasoduto Argentina-Brasil e a ponte São Borja-Santo Tomé, que foi naquela época que iniciou-se o movimento pró-construção e construção da ponte. Que agora eu mesmo passo ali e digo, essa ponte aqui, pelo menos uns 4 ou 5 pilares desses aqui estão aí, porque também com a pressão política da nossa região. E que foi Santa Maria, na época o prefeito era o Evandro Ber,
e depois os demais prefeitos também, um pouco menos, mas sempre tiveram algum protagonista nesse sentido, a nossa representação política daqui, e a ponte se concluiu. O gasoduto, por questões da economia e da inflação muito alta na época, tanto para a Argentina como para o Brasil, ele foi proposto, foi discutido, foi praticamente definido num primeiro momento, só que veio até uns quantos quilômetros antes de chegar a Pasto de los Libres e Uruguaiana, parou por ali e não seguiu. Hoje o gás que chega aqui para nós é o gás boliviano, que veio por Campo Grande, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e veio até Siderópolis, aqui quase na divisa com Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, e parou ali. Também porque a economia boliviana quebrou as pernas e parou por ali. O Uruguai e o Paraguai, com isso, viram a necessidade e a importância da integração, se juntaram a nós e, com isso, então, surgiu o Mercosul. Hoje o Mercosul, na situação que está, sempre com um país dependendo dos outros. Vamos dizer, a importação, ou o Brasil é importante para a Argentina é importante para o Brasil é importante para o Uruguai, como o Uruguai é importante para o Brasil, embora um país pequeno, mas muito organizado, muito bem organizado, e sabe o que quer quando vai tratar a temática internacional. E o Paraguai, que também teve aquele azar até da própria guerra do Paraguai, que foi a maior, na minha concepção, no meu conceito hoje, pelo que foi a maior injustiça que a Tríplice Aliança fez para jogar contra o Paraguai e criar aquele problema que praticamente quase arrasou com o Paraguai. Hoje ele segue, mas para nós aqui brasileiros, o nosso país é um país continental que tem, né, e as fronteiras é do Mato Grosso do Sul para cá, com os países membros do Mercosul. A Colômbia agora se ensaia também, o Chile já foi parceiro também, e para nós aqui em Santa Maria, desde os primeiros encontros que fizemos pró-Mercosul, o Chile esteve presente, participa e continua participando nesse seguinte. É uma realidade necessária para todos os fatos, que agora, vamos dizer, volta à baila a discussão do gasoduto, Argentina-Brasil. Por que isso? Para a Argentina interessa. O desequilíbrio da balança de pagamento em Argentina e Brasil é muito grande, prejudicial a eles. Para nós é bom, mas para eles é um desastre. O déficit, a diferença dentro do processo da importação e exportação é muito grande para o Brasil. E eles acham que se trouxerem o gasoduto até Uruguaiana, até Pasto de los Libres, e dali fazer que o gasoduto chegue e passe por a nossa região aqui, e chegue ao polo petroquímico e ligue com o gasoduto lá em Siderópolis, lá em Santa Catarina, para eles, economicamente, em busca do equilíbrio financeiro, é muito favorável. Para nós, e precisamos raciocinar hoje, e eu tenho uma visão nesse sentido, precisamos ter também muito cuidado com isso, porque estamos vendo a Rússia e a Ucrânia. No momento que a Rússia fechou as portas e a Ucrânia também desequilibrou, sim, e para nós, ficando dependente da questão com o gasoduto, dele chegar aqui e as torneiras de fechar ou abrir ficar ali na divisa com a Argentina, não vai acontecer, se Deus quiser, nunca um movimento que possa atingir a economia dos dois países e o desequilíbrio em termos de relacionamento entre os países. Mas hoje tudo é uma interrogação, né? E vamos que cria esse gasoduto, cria-se essa dependência toda do gás, e a Argentina inventa de fechar a torneira, nós temos desgastados. Não tem como abordar um tema desse sem que tu fizesse
breve, porque isso é breve, não, né? é um resumo para situar aquele, né, Lisete? Corretamente. Lisete, tu terias algum questionamento nesse aspecto? Não, eu estou aqui... Tu está aqui hoje de coordenadora da... Né, não, eu estou mais aqui vendo os comentários do pessoal aí para separar. Então posso continuar? Pode continuar. Então tá. E estou compartilhando aqui. Tá certo. Mas já sei. Assim, Mozart, para nós seguirmos nesse tema até chegarmos daqui a pouco no municipalismo, o que tu diria para nós, de uma forma sintética, quais seriam alguns pontos fortes e fracos de cada uma dessas principais 4 nações, que são aquelas que deram o ponto de partida? Tu já coloca outras que se agregam, como é o caso do Chile, outras que têm interesse. Sim. Há conflitos muitas vezes, porque a questão política desses países tem um grau de instabilidade e parece que alguns poucos está se vendo que parece que o Paraguai está largando na frente, que está conseguindo estabilizar, né, se colocar numa condição de desenvolvimento que até então era impensada há poucos anos, 20, 10, 15 anos. Corretamente. Dentro desse quadro existe um certo diferencial em termos de comportamentos políticos, especialmente, e nas políticas de governo, onde em nenhum dos países podem dizer os municípios e seus segmentos, vamos dizer, o empresário, a cultura, a educação, e etc, o próprio comércio e indústria, né, que hoje as comunidades, e aqui nós temos exemplos claros dentro dos nossos municípios, e aqui em Santa Maria, de que as instituições representativas de cada segmento estão muito agarrados e crentes na dependência e jogando toda a dependência em cima dos poderes políticos. Exatamente. Né? E isso é uma questão, parece que cultural na América Latina, né? Essa estado-dependência, eu gosto de chamar de estado-dependência. Corretamente. Né? De que você parece que, infelizmente, e isso é uma coisa que nós vamos deixar para outro dia. Aqui em Santa Maria, então, nem se fala. Exatamente. Não. Tu conhece melhor do que nós, Lisete, porque tu transita demais nesse... Né? O Mozart começou como empresário aqui, ele contava essa história, eu assistia um vídeo que... Só vou citar aqui, porque isso é se tornou um fenômeno global, que foi o discurso do Javier Milei, né? No 52º evento do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que está repercutindo, e ele leva justamente essa questão, né, que vocês estão falando aqui. Então, só para citar, que eu acho que vai ter que ser um programa, uma hora, para debater, digamos, a participação dele e essa presença, isso chocou o mundo, né? E aí eu gostaria que tu voltasse para a América Latina para mostrar que essa fragilidade do aguardar que as decisões se deem num campo, porque falta autonomia, e instituições que já tivemos fortes aqui em Santa Maria, como também de resto no Estado. Não, dentro desse contexto, o que acontece? Fica todo mundo dependente da política de governo. A política de governo, e não escapa nenhum dos países, todos eles são, e hoje, por incrível que pareça, quem saiu e deu demonstração de um certo equilíbrio dentro desse contexto político e das dependências foi o Uruguai. O Uruguai, quando nós começamos em 92, 91, 92, esse movimento de ação dos municípios e do interior, e do Mercosul especialmente, o Uruguai tinha um privilégio. Era o país que ia para essas reuniões internacionais com municipalistas de todos os países, já com uma posição definida, com conhecimento de causa, com tudo mais, porque eles tinham a rede nacional dos intendentes, que são os prefeitos, e tinham a rede nacional também dos ediles, Congresso Nacional de Ediles, Congresso Nacional de Intendentes, que politicamente, dentro da temática dos assuntos que programavam os nossos encontros, eles internamente discutiam, detalhavam e tomavam uma decisão
sabendo e com conhecimento de causa. Só que eles tinham um grande inconveniente. Eles tinham 2 partidos políticos, 2 redes, e que peleavam para saber, vamos dizer, o assunto era educação. A comissão que ia discutir educação tinha que ter um representante de cada país, como vereador, não estou falando caso dos vereadores. Então, entre eles não conseguiam se acertar para saber qual é o partido que ia defender, em nome do Uruguai, aquela temática. Os brancos e os colorados. Os brancos e os colorados. Aí, então, chegavam e quando se acertavam que ia um só para falar pelo Uruguai e o outro ficava de fora, se aquele que ia falar tirasse uma vírgula ou 2 palavras que destoasse daqueles, entre eles começavam a peleia interna. Entendeu? Até que depois eles e nós brasileiros, argentinos e paraguaios da época começamos a aceitar e entender essa dificuldade deles. Então, em cada mesa redonda dessas, onde tivesse a representação de cada país, eles, uruguaios, tinham um colorado e um branco, para poderem se entender. Mas, mesmo assim, entre eles peleavam. Que chegavam a certo momento, e não foi uma vez só, foram muitas vezes nesse contexto, quem presidia a reunião dizia que vamos então agora suspender os trabalhos, que em espanhol se diz um quarto de intermédio nessa reunião, para que os uruguaios então saiam na sala, vão lá internamente, se entendam e voltem com a posição deles. Nos primeiros momentos, tudo bem, mas depois virou para os outros, para nós dos outros países, ironia, um fato irônico, que é entendeu? Então, nesse contexto, mas eles levavam as suas posições, descreviam individual ou coletivamente as suas posições e assinavam embaixo. Nós do Brasil e da Argentina, pelo tamanho dos nossos países, ficava muito difícil chegar lá nesses encontros com posições definidas. Então, íamos nos conhecer lá, brasileiros com brasileiros, argentino com argentino, e em questão de meio-dia ou de um dia, tinha que tirar uma posição do país dentro daquilo ali. Era muito mais difícil, mas tinha a compreensão e se tirou boas conclusões. E o Paraguai, na época, porque esse movimento municipalista começou logo após a abertura do que eu sempre digo pós-Stroessner, que saiu do processo de ditadura e elegeram governadores, elegeram, lá é departamento, não é estado, elegeram governadores dos departamentos e elegeram os intendentes e concejales dos municípios. Então, ali deu abertura, e nesse sentido, eu posso dizer para vocês que nós aqui em Santa Maria, e a nível de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nós fomos um fator de grande colaboração com eles paraguaios, desde os primeiros momentos, porque nesse primeiro encontro que fizemos aqui, nós não tivemos os paraguaios, porque eu não me lembro se foi uma semana antes ou uma semana depois desta eleição. E nem eles, vereadores, conheciam o sistema municipalista. Isso foi em julho, em maio aqui, depois em julho já eles estiveram em Rosário, na Argentina, de 91, numa reunião, na primeira reunião do comitê, lá já teve a representação, depois em outubro já teve o segundo congresso de legisladores municipais do Mercosul em Punta del Este, no Uruguai, e lá o Paraguai se integrou, e a partir dali, então, nós brasileiros, argentinos e uruguaios, em reuniões, fomos para lá para mostrar para ele como funcionava o sistema municipalista no Brasil, quais as atribuições e os espaços dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores, e com isso nós ajudamos, e com muito orgulho podemos dizer, que fomos os artífices da criação de que hoje denomina-se a JUMPA, Associação de Juntas Municipais
do Paraguai, que seria a Associação de Câmaras de Vereadores de Santa Maria, que nós, com o Jorge lá de Curitiba, o Michel Cury ali de Florianópolis, e comigo e os nossos parceiros aqui da Câmara de Vereadores da época, onde o Vicente aqui foi um dos que também participou conosco ativamente, porque com a morte do vereador Arnaldo Souza na época, Sim, me lembro, Arnaldo. o Vicente assumiu então a vaga dele como suplente. E a participação do Vicente foi excelente em todos esses tempos. E aqui, para que esse movimento ganhasse grandeza e fortalecimento e nos desse condições de até hoje, nós que criamos lá, vivemos num grupo de pessoas aí espalhado por esses 4 países, nós temos assim, a satisfação de dizer que colaboramos e muito com todo esse movimento, e somos os pioneiros e temos o reconhecimento. E Santa Maria tem 2 fatores que às vezes não valoriza. E pois eu ia perguntar, e hoje, né? Por exemplo, essa história que o senhor contou para nós é fantástica, né? E hoje, os nossos vereadores, os políticos, como é que eles enxergam isso? Eles atuam? Como é que funciona? Não, deixa eu te dizer assim, então, a nossa preocupação daqueles e aí volto um pouquinho atrás na política de governo. A política de governo hoje não pode ser dispensada por ninguém, nem pelo município, nem pelo Estado, em momento nenhum. Mas ela também deve ser analisada no sentido que ela, sendo política de governo, ela tem possibilidade de ter um período de existência muito pequeno, porque a cada 4 anos, em todos os países, um ano, outro no outro, mas a cada 4 anos saem as eleições municipais, que elegem e substituindo quem está. Sendo, às vezes, da mesma linha política, mas sendo pessoas diferentes, pega, e porque foi criado esse projeto pela Lisete como prefeita, pelo Flávio ela como intendente ou prefeita, tu como prefeito ou o vereador ou concejal, ele porque a criação é dele, aquilo vai água abaixo e tem que começar. Pois é, isso eu acho uma judiaria, Pois né? Tudo de novo. Então, o que está se pensando agora, eu quero te dizer, isto, para responder a tua pergunta agora, a cada 4 anos troca. Continuam alguns, os outros mudam tudo, uns têm interesse, outros não têm interesse, uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidades, tem mais criatividade, tem mais cabeça, pensa maior, o que não está acontecendo praticamente, o que eu posso te dizer, quase que na totalidade dos municípios a nível de Mercosul, entendeu? São essa dependência da política de governo. Então, o que hoje nós até durante a semana agora já começamos algumas conversações agora esse ano faz 33 anos desse primeiro movimento. Parece que foi ontem, né? Então, nós pensávamos, num primeiro momento, em fazer esse grande encontro, reprise do que foi feito aqui em Santa Maria, em 91, este ano, em maio, no mês de aniversário de Santa Maria, durante a Semana da Câmara e o mês do município, que temos a concordância já dos outros países e que estão vibrando em querer que seja em Santa Maria esse encontro. Mas nós achamos assim, então, fica um pouco difícil de fazer esse ano. Por quê? Porque nós temos o ano eleitoral e municipal. Então, se não foi feito quase nada até agora, e inventar fazer alguma coisa agora, é eleição. E eleição e municipal ela é mais caseira, mais dura. Então, qual é a ideia? É de fazermos o ano de 2024 como ano preparatório
para a realização deste evento nos 34 anos, em maio do ano que vem, já então com nova administração, tanto do Executivo como do Legislativo, e com isso, então, poder, nós que fizemos todo esse trabalho e que montamos tudo isso e que tem Santa Maria o reconhecimento de que foi aqui que começou tudo isso. Agora, Mozart, nós preocupamos nesse sentido. O que fica com essa pergunta da Lisete é aquela história que me preocupa muito, e eu acredito que preocupa muito daqueles que nos assistem, principalmente daqueles que são empresários, são pessoas que pegam o seu próprio capital e investem. E eu julgo que essas pessoas, no mínimo, são irresponsáveis. Porque a pessoa, num país como o Brasil, tomar uma atitude nessa natureza, pegar o seu próprio capital, fazer investimento, quando você tem, inclusive, uma imensa insegurança jurídica, que, como tu disseste aqui, que isso, naturalmente, nós sabemos que na Latinoamérica é algo que também coloca sempre uma condição de dificuldade, também tem que ser transposta. Que é o fato assim, nós temos que começar a pensar naquela, como se fala muito, né? Política de Estado, ou seja, que as pessoas possam trabalhar num plano de desenvolvimento integrado, não um plano individual, Lisete. Nós sabemos o protagonismo de Santa Maria, nós queremos chegar nisso, até se não for nessa discussão hoje, conseguirmos chegar, vamos fazer em outro momento, mas temos que ter, porque se pensar apenas como se fôssemos um satélite orbitando o umbigo, nós também não saímos do lugar, né? Santa Maria, que sempre foi historicamente responsável por levar adiante as demandas também de todos, a Irmandade, por exemplo, da M-Centro, vamos colocar nesse caminho. Sim. Aonde está um plano de desenvolvimento integrado? Porque se a gente vai falar em integração de países, se nós não nos integramos na região, Lisete, parece que fica uma coisa muito estranha para se compreender. Carlos, dentro disso aí, então, tu agora chegasse no que pensa-se em, a partir de agora, então, buscar não desmerecer a política dos governos, porque eles foram eleitos para isso e têm o poder, tanto no município, como no Estado, como a nível nacional. Mas criarmos a política de Estado, aonde quem vai se preparar e ser protagonista sejam as instituições participativas, entendeu? Onde o comércio, a representação do comércio, a representação da indústria, a representação da cultura, a representação da tecnologia, da educação, das associações de bairros, que hoje o morador de bairro hoje, e não é só aqui, é em todos os países, ele com a política de governo, ele se acostumou a depender até para limpar a grama da frente da sua calçada, na frente de casa, esperar que o município vá fazer. E goste ou não goste, nós tivemos aqui a UAC, que foi extremamente forte, de uma representatividade gigantesca. Então, a política de governo, onde cada segmento discuta os seus interesses, cria suas ideias, levem ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, sem cores política partidária, entendeu? Que seja a decisão, vamos dizer, a reivindicação do segmento comercial, vamos por aí. É esse, o que o comércio quer, o que o comércio precisa, o que o comércio pode oferecer. E os outros segmentos também, ao desenvolvimento do município. E se tiver, agora para nós está bom, isso aí seria um ponto ideal, se você mordesse essa isca e se partisse para essa. Nós temos uma eleição, e em cada município vão ter vários candidatos. Não seja uma política partidária ou específica de um segmento partidário. Seja uma proposta daquele segmento econômico, cultural ou educacional, ou o que quer seja, científico ou não, seja levado e durante a campanha agora, e seja entregue, se tiver 10 candidatos, entrega aos 10 candidatos.
Entendesse? Só para concluir, 10 candidatos, dizendo, olha, a nossa proposta para o nosso segmento, vamos dizer, o segmento do pessoal da terceira idade, da idade do idoso, o segmento da juventude, que precisa também se credenciar e se preparar para dizer que o amanhã vai ser com eles. E o objetivo nosso agora, daquele tempo que estamos discutindo isso no contexto do Mercosul, é fazer com que este ano se discuta e se organize um projeto para, no ano que vem, em maio, fazer aqui em Santa Maria um segundo encontro, onde possamos, então, repassar, contar o que fizemos, mostrar o que fizemos, ouvir das atuais administrações agora, 30 e poucos anos depois, e, com isso, repassar as novas administrações municipais que vão assumir a partir de janeiro do ano que vem. Eu quero aproveitar que falando em indústria, mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para minha querida amiga Odimara Marion Lamb, que hoje, casualmente, ao meio-dia, ela me chamou para a gente conversar. A Grimec está completando 50 anos esse ano e, à tarde, incendiou uma parte da Grimec, né? Ainda não se tem maiores informações, os bombeiros conseguiram apagar, enfim, mas ainda não se sabe o que realmente aconteceu. Foi horrível, foi na parte de pintura, se não me engano. Então, Odimara, um abraço aí, força aí, qualquer coisa, sabe que pode contar comigo. Ainda estávamos conversando e acho que passou umas 2 horas quando eu vi as notícias, então quero fazer esse registro para Odimara. Um registro que eu queria fazer e perguntar, principalmente para ti, que já foi do comércio, tu não achas, assim, não estou falando agora só do comércio, falando assim, comércio, indústria, serviços, todos os né? segmentos, serviços. Falando nisso, tem vários recadinhos aqui para ti, te mandando abraço. Ti, né? Obrigado. Tu não achas que deveríamos ter mais mudanças nesses segmentos, que muitos continuam anos e anos e anos e anos, e que se realmente entrassem pessoas novas, não poderiam surgir ideias novas para mudar? Pois é, Lisete, nesse contexto aí, Santa Maria tem uma cultura, um aspecto cultural, isso Santa Maria, e a nossa região aqui não é diferente. Vamos considerar a M Centro, que hoje tem um potencial fantástico em todas as áreas. Eu não conheci, não sei vocês, mas eu acho que pela idade também não, Gramado e Canela, antes de ser o Gramado e Canela de hoje. Quando começou. Eles não tinham, com certeza, a metade do potencial e as alternativas em todos os segmentos que a nossa região aqui tem. Não vamos longe aqui, Restinga, Recanto. Sim. Mas industrializaram aqui o Gramado e Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula lá, que Veranópolis, que criaram aquela imagem e hoje criaram também um poder de barganha junto na busca dos recursos estaduais e federais, que em qualquer situação, vamos considerar, se tiver 100 milhões para distribuir para o turismo no Rio Grande do Sul, por aí, pode ter certeza que no mínimo 70% disso aí está indo para Gramado e Canela. Os outros 30% ficam para o resto do Rio Grande. Por quê? Porque aqui também a nossa região não sabe se despertar e se valorizar e criar um processo de criatividade. Pô, mas nós temos aqui a primeira universidade federal do Brasil fora das capitais, que é o esteio principal de Santa Maria. E eu digo assim que Santa Maria, se não fosse a universidade, seria um município sem expressão nenhuma, porque foi a universidade que deu. Nós temos aqui o segundo maior centro militar do Brasil, está aqui em Santa Maria.
Pessoal, nós temos um centro comercial por excelência que está a olhos estampado aí. Por quê? Porque se não tivesse esse potencial que tem, não tinha quase toda a maioria do comércio Santa Maria na mão das grandes redes de lojas do Estado. Estão aqui. E eu, às vezes, dou um exemplo que se nós seguirmos ali na Bozano, da Vale Machado, da Duque de Caxias, até a praça, e da acampamento até a Medianeira, tu não encontra 15 lojas que sejam lojas com propriedades de Santa Maria. Não, O que era aquilo ali, quem conheceu... E uma coisa que muito se falou... Por isso que eu digo que se tivessem novas visões, será que não seria diferente buscar novas alternativas? Mas mas eu quero só acrescentar. Tá. Uma coisa que tu lembraste aqui de Restinga Seca, mas todo o potencial, inclusive, para um turismo porque as belezas naturais ou não é? Até mesmo pouco conhecidos por nós. O Enac foi para Restinga? Sim, mas toda a região, a área de saúde, Sim. Nós temos aqui uma área de saúde com profissionais e estrutura e tudo, a universidade com um dos principais cursos de medicina, de saúde no contexto geral. Uma época que se temos a muito... primeira universidade católica. Verdade. Aqui em Santa Maria, na Unifra, que quem conheceu o nascedouro da Unifra, da Unifra hoje, que era com a irmã Consuelo e com a irmã Felicidade. Né? Conheci ambas. O sacrifício que hoje nas mãos da irmã Irani, que é um esteio, quem olha fisicamente, não é que ela seja tão pequenininha, que ela é frágil, mas ela tem uma cabeça que tem que ser reconhecida. Minha patrocinadora aqui. Né? Hoje, a padroeira do estado do Rio Grande do Sul está aqui em Santa Maria. Mas Mozart, Santa Maria, com o potencial que muito se discutiu, do potencial do turismo religioso, né? Sim, mas... Por ser uma cidade que atraía milhares e milhares de pessoas, por ser o próprio centro geográfico, a facilidade de deslocamento. Assim, é isso que nós temos que a Elisete está colocando. Como desvendar, como fazer com que esse potencial deixe de ser apenas um potencial e passe a ser, né, inteligentemente utilizado para fins de prosperidade. E com isso, vamos dizer, essa do turismo religioso, eu sou católico, tu é católico também, acho que você, mas o turismo religioso ecumênico é muito grande aqui em Santa Maria também. O ecumenismo é muito grande. Não se expõe, às vezes, demais, por falta, às vezes, de uma iniciativa. Né? E então, o que precisa, pessoal? Outra coisa, as principais instituições estaduais e federais têm as suas regionais aqui. O meio militar, que tanto Brigada Militar, como Base Aérea, como o Exército Brasileiro, tem esse potencial, que é o segundo maior potencial militar do Brasil. Nem só Rio de Janeiro, nem Brasília tem o potencial que nós temos aqui. Né? Mas vocês já viram alguma vez as instituições do comércio, especialmente, fazer um promocional ou pensar em criar alguma coisa para as famílias dos militares, as esposas, os filhos, as coisas? Quem é que abriga isso aí? É as universidades? Mas foi colocado aqui, Elisete, e também, Mozart, é o fato que se colocou aqui. Há uma disputa também que todo mundo perde, né? Porque aquela história, como foi dito aqui, Elisete, infelizmente, não é o pai da criança, não ajuda a embalar, não ajuda a estimular que ele seja alimentado, que ele cresça, que ele floresça, que esses frutos que ele vai produzir possam ser compartilhados. Enquanto a gente não superar esse tipo de visão, que muitas vezes é o que talvez seja o nosso maior obstáculo, porque é aquela história, temos todos os elementos à disposição. Sim. É como tu disseste, é como aquele caso do Uruguai. Nós temos que sentar, né? De repente pedir uma pausa, um tempo, e dizer assim, não, gente, chega. Né? Isso já foi longe demais. Correto. E aqui nós tivemos, eu vou dar 3 exemplos. 3 exemplos que não acho que ninguém vai se ofender, ou não, porque só vou comentar uma realidade. Vamos dizer, o Hotel Itaimbé.
O Hotel Itaimbé começou, um grupo de empresários se reuniram, decidiram por construir o Hotel Itaimbé. Quando estavam terminando o Hotel Itaimbé, quebraram os pratos. E quase o hotel não parou por ali, porque tiveram a sorte da Planalto, encampou o Hotel Itaimbé e salvou o Hotel Itaimbé da derrocada. O prédio da Cassisme. O prédio da Cassisme tem que elogiar aqueles empresários antigos que não vamos nominar porque nós podemos esquecer alguém, podemos fazer alguma injustiça. Que construíram a Cassisme, resolveram fazer a Cassisme. Verdade. E que a obra da Cassisme não parou um dia por falta de recursos, mesmo no processo inflacionário. Porque esse grupo dos antigos e dos grandes lojistas e comerciantes de Santa Maria da época, chegou aquele mês, não tinha mais dinheiro, cada um puxava do bolso e pá. Era um visionário. E você foi. O monstro aquele que agora está sendo terminado ali na Avenida Rio Branco, também foi criado por um grupo de empresários aqui, que também, num processo inflacionário, na época, se desentenderam porque acharam que a solicitação de reforço de capital mensal que acontecia, isso estava favorecendo alguém ou alguns de estar desviando dinheiro, quebraram os pratos, se desentenderam, foram para a justiça, a obra parou, depois começou a morrer um, morreu dois, morreu três, veio os herdeiros, tudo mais, e o que fez agora? Por que está terminando? Porque a prefeitura tomou conta pelas dívidas. E um processo que tramitou em torno de 18 a 19 anos. 50 anos. Deu? A tramitação do processo deu em 18, 19 anos. Sim. Até chegar na instância superior. Mas nesse contexto, entendeu? A própria, vamos dizer, outras coisas aí que não vão levar muito adiante para não. Aquela de materiais de construção lá perto do Divino Espírito Santo, ali da capela, na faixa de Camobi. Como é que é o Marion que está lá agora, que sumiu e salvou Como é que era o nome da Marion? Também foi uma que criou-se, mas se desentenderam no meio, pararam e pararam. Mas como é que pode? Né? Nós estamos no nosso horário. Mas como é que pode que os mais antigos eram mais visionários que os mas e com maior capacidade de diplomacia, aí criou um certo despreparo, talvez, para os sucessores, que isso acontece até hoje. Não vamos citar fatos agora, mas acontece até hoje, que não foram preparados os sucessores, e depois veio a próxima geração, a segunda geração, a terceira geração. A partir da terceira geração, ninguém mais quis saber de nada, e está chegando no final que chegou, entendeu? Exatamente. Então, para mim encerrar, então, eu creio que nós precisamos mudar a cultura de fazermos Santa Maria, a cultura de fazermos a região e a cultura de fazermos Santa Maria e a região centro grande, e mostrando e aproveitando o potencial que tem e que não usa. Perfeito. Seu Mozart, muito obrigada por ter vindo. Já se prepara que vai ter que vir mais vezes, porque ficamos querendo saber de mais coisas, né, Carlos Flávio? Sim, sem dúvida. Carlos Flávio, muito obrigada por mais uma... E agradeço a você. Uma parceria aí conosco nas quintas-feiras. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser. Um novo convidado. Bom, gente, nós vamos ao intervalo, nós vamos desligar essa live. Você vai continuar compartilhando, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ficar sabendo sobre a história de Santa Maria, vão conhecer Mozart da Costa, que muitos conhecem, a maioria conhece, mas os jovens talvez não conhecem. E a gente, depois do intervalo, a gente volta com mais Empreender com Sucesso. Mas agora a gente vai para o intervalo e você continua compartilhando. E eu quero agradecer aos recados aqui que a gente recebeu e não registrou, mas depois eu vou responder a cada um deles. Imembuí é evolução.